Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Amém, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã tão doce e preciosa em que podemos sentir a Tua presença em nosso meio. E nós te pedimos, amado Espírito Santo, continua ministrando, Deus, em nossas vidas, como tens feito até aqui. Agora, por intermédio da Tua palavra, Deus, para que ela entre em nossa vida de uma forma poderosa e transformadora, para a glória do nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Então, amados, João Batista ele foi um personagem, às vezes ele passa meio desapercebido nas ministrações, no próprio Evangelho, mas ele foi um personagem muito impactante e importantíssimo na vida e no ministério de Jesus Cristo. Um personagem, né, de uma autoridade, de uma unção, de uma graça maravilhosa recebida de Deus. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento, da Velha Aliança. E ele foi também o precursor, aquele que veio adiante das boas novas do Evangelho anunciada pelo nosso Senhor. Ele preparou o caminho para a vinda e para a obra de Jesus Cristo. Então ele teve um papel preponderante. Lucas nos informa, né, começa o seu Evangelho, né, justamente anunciando não o nascimento de Jesus, mas começa anunciando o nascimento de João Batista. Ele começa um pouquinho antes dos demais evangelistas, né, falando a respeito do pai de João Batista, de Zacarias, que era um sacerdote de uma das ordens sacerdotais. E esse sacerdote ele foi visitado por um anjo que disse, já na sua velhice, ele e sua esposa, que a sua esposa ganharia um filho, né, e que esse filho deveria se chamar João. Então vejam só, o próprio Deus colocou um nome nesse personagem, que seria João. Esse homem, esse João, ele seria grande diante do Senhor, disse o anjo ali para Zacarias. E ele não beberia vinho, ou seja, ele seria um nazireu, né, no estilo de Sansão, que também não deveria beber vinho. Diferentemente de Sansão, ele foi fiel ao seu chamado, né, e à sua integridade e à sua consagração. Ele também seria cheio do Espírito Santo já no ventre de sua mãe. Olha só que maravilhoso, que promessa gloriosa que um pai recebe a respeito de um filho que sequer tinha sido gerado ainda. Mas olha só que propósito de Deus já definido antes do nascimento, antes da geração de um bebê. E ele diz mais, depois quando ele nasceu, o próprio Zacarias profeticamente falou que ele converteria muitos dos filhos de Israel a Deus. E ele viria no espírito de Elias, com a autoridade de Elias, com a coragem de Elias, com a unção de Elias. Né? E nesse espírito ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então ele veio adiante do Senhor
com o propósito de preparar o coração do povo, de trazer esperança para o povo e abrir o coração deles para a chegada do Messias. Eu quero falar, irmãos, a respeito de João Batista, mas de alguns aspectos desse personagem, desse crente, né? A respeito de alguns aspectos referentes à sua obra, ao seu caráter. Quero falar de 3 aspectos. Da sua identidade, a identidade de João Batista, o conhecimento dele da sua própria identidade. Quero falar da obra de João Batista e da autoridade de João Batista. E porque isso é importante para nós, como filhos de Deus também, como igreja do Senhor também. Falando da identidade de João Batista, né, ele tinha plena convicção, né, uma convicção muito forte a respeito do seu chamado, a respeito da sua identidade, de quem ele era no reino de Deus, de quem ele era para Deus. Então ele sabia exatamente quem ele era. Ele não tinha dúvida quanto a isso. E por saber quem ele era, e olha só, nós falamos no início de que ele seria grande diante do Senhor. Ele converteria o coração de muitos dos filhos de Israel. Ele prepararia o caminho do Senhor. Então, não era pouca coisa, era algo grandioso. Então, ele tinha conhecimento disso. Então, todas as profecias a respeito dele, certamente ele cresceu ouvindo isso e sabendo disso. Então, por ele saber exatamente o seu chamado e quem ele era em Deus, ele não se exaltou, ele não se... isso não levou ele a exaltar-se, a orgulhar-se com relação a isso. Pelo contrário, ele já sabia quem ele era, ele não precisava de uma afirmação de ninguém, de uma autoafirmação de si mesmo para se colocar nessa posição, porque ele sabia que o próprio Deus já tinha chamado para isso. Então, quando nós entendemos, né, o chamado de Deus para nós e quem nós somos em Cristo, né, nós não precisamos de algumas coisas, às vezes, que são até doentias, né, na alma das pessoas, né, com relação a se exaltar, a autoafirmação, né? E ele, quando ele foi questionado, né, os fariseus, que não, os líderes, a liderança de Israel, não acreditavam em João Batista como um homem de Deus, como um profeta. Eles o rejeitavam, porque ele também, assim como Jesus, ele fluiu no ministério fora das 4 caixinhas das instituições religiosas da época. Ele cresceu certamente como um judeu, como todos os judeus, que seguia a lei e tudo mais, e as ordenanças divinas, mas ele não se enquadrou dentro das escolas, seja a farisaica, seja dos saduceus, obrigado, deu um branco aqui agora. Então ele não nasceu dentro desse meio, né, debaixo de um mestre entre essas autoridades religiosas. Então eles não acreditavam, mas só que eles tinham curiosidade, mandaram os seus discípulos lá perguntar para ele, né, quem ele era, né, e isso quem ele era dentro, né, do aspecto bíblico, né, quem ele se denominava. E ele imediatamente ele diz, olha, ele disse, olha, eu não sou o Cristo. Ele sabia exatamente quem ele era. E ele poderia dizer com toda a tranquilidade, eu não sou o Cristo que era esperado pelos judeus. Era um tempo em que os corações, né, havia uma aflição, uma falta de esperança por causa do jugo em que eles estavam debaixo, que eles então estavam subjugados e sem esperança. E qualquer um que chegasse ali dizendo, olha, eu sou o Messias, seria recebido, né, com muita facilidade. Mas ele não se levou a isso, ele não se exaltava. E ele diz então, olha, eu não sou o Cristo. E ele não iria aceitar, sabendo quem ele era, irmão, ele não iria aceitar do povo que estava carente realmente de uma liderança, de uma referência de fé. Ele não ia aceitar nenhuma veneração à sua pessoa, que não fosse unicamente o respeito e a consideração pela palavra que ele pregava,
que era a vinda de Deus. Ele não iria aceitar esse tipo de coisa. Então ele já imediatamente ele já disse, olha, eu não sou o Cristo. E eles perguntaram, né? E ele disse assim, olha, ele nem quis se comparar a Elias. Ele disse, não sou Elias. Embora Jesus depois testificou de que ele era o Elias profetizado lá em Malaquias, antes que seria enviado antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias. E nem o profeta, aqui ele se refere ao profeta específico, lá no livro de Deuteronômio, anunciado por Moisés, que viria, né, um profeta como Moisés, que o povo deveria ouvir. Então ele disse que eu não sou aquele profeta. Por quê? Porque aquele profeta anunciado por Moisés era o próprio Cristo. E ele tinha esse discernimento da palavra de Deus também. E ele sabia quem ele era também. E o seu chamado. E aí eles perguntam, não, se tu não és nenhum desses aí, e está batizando as pessoas aí, quem tu és? Então o que tu dizes de ti mesmo? Tu és só um forasteiro aí, um pregador itinerante? Aí então ele fala aquela palavra de Isaías 40. Não, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Ele sabia exatamente que ele viria diante do Senhor. Eu sou uma voz somente. Ele não quis títulos de profetas, eles queriam já colocar um título nele. Ele não quis isso. Eu sou uma voz que chama para o arrependimento. E eu vim adiante do próprio Deus. Preparar o caminho. Então era uma coisa grandiosa, mas ele até minimizou. Quando ele nega ser Cristo, quando ele nega ser Elias, e ele diz, olha, eu sou só uma voz, ele não se exaltou. Mas ele falou a verdade. Ele não podia negar o seu chamado também. Isso não era orgulho, porque ele sabia quem ele era em Deus. Então, João Batista sabia, e sabia com muita prudência quem ele era, a ponto de não se exaltar, mas também de não se inferiorizar, a ponto de negar aquilo para o qual ele foi chamado. Isso é importante para nós, irmãos, como igreja, como filhos de Deus. Quem nós somos em Cristo? Você entende o chamado que Deus fez para a tua vida? De que você confessou Jesus, recebeu em sua vida? Efésios diz que ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Ele diz que ele também em Efésios, Paulo diz que ele nos predestinou para filhos de adoção para si mesmo. Então ele nos separou e nos consagrou a sermos seu filho. Então veja só o seu chamado de filhos. Em Romanos, Paulo diz que se nós somos filhos, então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, e muitas outras promessas a respeito, né, que Deus deu para nós, para você, pessoalmente, para nós como igreja. Muitas promessas. Essas são algumas que eu citei aqui, poucas, mas extremamente valiosas, preciosas, né, que se nós entendermos quem nós somos em Cristo, nós certamente teremos uma vida mais equilibrada. Né? Nós saber essas coisas também implica numa posição nossa. Saber que nós somos filhos implica numa posição diante de Deus que corresponda a esse chamado de filhos. Implica em atitudes diante de Deus que corresponda a um chamado tão valioso, tão poderoso. Né? Nós somos chamados a andar nesse mundo como filhos de Deus. Paulo também escreve aos Filipenses que nós devemos estar em Cristo e andar em Cristo para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis e sinceros, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, como filhos, nós temos que resplandecer como astros, não se exaltando, mas com humildade, temor, santidade, sinceridade e justiça,
a ponto disso ser percebido como uma luz, como um farol no meio das trevas desse mundo. A luz de Deus brilhando em nós, filhos de Deus. Então, é saber isso, irmãos, e viver isso é glorioso, é maravilhoso. João sabia perfeitamente quem ele era. Dessa forma, por um lado, ele não se exaltava. E por outro lado, ele também não se alimentava de autopiedade, não se inferiorizava e não precisava de afirmação de pessoas. Se as pessoas negassem, não, tu não és profeta, tu não és, eu não creio em ti, isso não interessava para ele, porque ele sabia quem ele era, não o que as pessoas diziam que ele era. E se alguém tentasse bajular ele, não, tu és o Cristo, tu és o profeta. Não, eu não sou, porque eu sei quem eu sou. Não se deixava levar também por esse assédio de pessoas aparentemente bem intencionadas. Então, e que vem no momento das trevas, né? O diabo quer derrubar dessa forma mesmo, acariciando o ego das pessoas. Quando João, ele sabia tão perfeitamente quem ele era, irmãos, ali no Evangelho de João mesmo, quando os discípulos, o discípulo de João, né, João estava batizando, Jesus estava com os discípulos batizando, embora ele mesmo não batizava. Quem batizava eram os discípulos de Jesus, que também estavam batizando, o mesmo batismo de João. Isso já depois do batismo de Jesus. E aí os discípulos de João vieram para ele, mestre, aquele que tu apresentasse para nós aí, batizasse, ele está lá batizando também. Meio que um ciúme, assim, uma concorrência, né? Mas ele já, imediatamente, ele já impediu qualquer avanço, né, desse assédio do inimigo, né, no coração dos seus discípulos. E ele diz assim, João 2:39. Aliás, 3:26. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Aí estavam com ciúme, todo mundo está vindo para lá, não está mais ninguém vindo para a nossa igreja, está indo só para concorrente. Todos vão ter com ele. E João respondeu, o homem nada pode receber, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, aquilo que nós temos é o que foi dado por Deus. E não desejamos ter além do que Deus tem dado e nem aquém do que Deus tem dado. Mas viver com aquilo que Deus nos deu e servir com aquilo que Deus nos deu, com a capacidade que Deus nos deu. E buscar em Deus, sim, para crescer no serviço, para crescer em obras. Aí João completa lá no versículo 3:29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Aí ele faz uma analogia em que Jesus é o esposo e que o povo que se vinha arrependido, que seria agora a igreja, é a esposa. Então aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que aí ele se coloca nessa posição de amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse versículo aqui eu vejo muita gente usando, muito pregador, e realmente ele é muito verdadeiro para a nossa vida cristã. Jesus tem que crescer em nossa vida e nós diminuirmos. Isso só com humildade, com renúncia, com entrega, com submissão, com amor. Para poder a luz de Deus brilhar em nossa vida, não pode ter luz nossa nenhuma, mesmo porque nós não temos luz, né? Mesmo porque nós não temos, mas nós pensamos às vezes que temos. Então não podemos acender nenhuma luz de vela, porque a luz do sol realmente brilha, né? Para não confundirmos, né, uma glória humana com a glória de Deus. Então, irmãos, isso é muito sério, irmãos, essa questão de saber quem nós somos, né? Porque inveja e ciúme é algo que é terrível, e isso
dentro da igreja tem muitas dessas coisas também, irmãos. Parece que é como que se os líderes eles pudessem promover alguém ao reino de Deus, eles pudessem promover alguém a alguma posição lá no reino de Deus. Às vezes são posições dentro da igreja, mas diante de Deus, nós somos quem nós somos. Não importa a nossa situação dentro da igreja. Nós podemos sofrer injustiças também nesse sentido. Mas nada que Deus não saiba, que Deus não está sob o controle. Então essa questão de posição, né, existem muitas disputas por títulos, por posição, por visibilidade dentro do corpo de Cristo. Existe muita busca por essas coisas. Isso é terrível no coração de um crente, irmãos. Nós temos que buscar em Deus realmente para, né, arrancar essa erva daninha, né? Até a visão de expansão, irmãos, do reino, né, ela, em muitas situações, e quase que é meio comum até, essa visão de crescer o reino. Sim, a gente tem que buscar a expansão do reino, mas essa visão muitas vezes se deslocou da salvação, da edificação das almas, por uma visibilidade do ministério. Então não foca no coração das pessoas, na vida, nas ovelhas, mas foca numa visibilidade, numa busca por visibilidade externa, por posicionamento, por, enfim, coisas exteriores. A igreja, assim, ela perde a sua identidade, ela acaba não conhecendo mais o seu papel social, até também, o seu papel no meio no mundo, para fazer diferença no mundo. Mas quando nós entendemos perfeitamente quem nós somos, como filhos de Deus, como igreja, né, nós poderemos sim dar os frutos, né, desse chamado. Poderemos sim, né, crescer, o reino de Deus pode crescer de forma sadia, orgânica, de forma viva e não artificial. Então, a identidade de João Batista, quem ele era, isso ele sabia perfeitamente. E a sua obra, né? Sabendo quem ele era, João não procurou proeminência. Ele não procurou posição junto aos homens. Tanto é que ele ficou fora do círculo, né, de carreira ministerial. Né? João, ele era de uma linhagem sacerdotal. Existiam duas linhagens de sacerdotes. Os filhos de Arão, aqueles que eram os sacerdotes, os nobres que estavam na liderança, e as ordens sacerdotais. Eram 24 ordens. A ordem de Abias, que era Zacarias. Que esses aí não habitavam em Jerusalém, eles habitavam na Judéia, na Galiléia, e eles cumpriam uma escala de uma semana de serviço lá no templo. Então, João fazia parte de uma dessas ordens de Abias também, assim como seu pai. Então, ele era legitimamente um sacerdote. Tinha uma linhagem sacerdotal. Mas ele não seguiu o sacerdócio. Nós não vemos isso na palavra de Deus. Pelo contrário, ele começou a sua obra se consagrando a Deus. Lucas, no capítulo 1, diz assim: esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Diz que ele crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos. Puxa, nos desertos. Irmãos, naquele tempo havia uma seita, um grupo. A seita é um grupo religioso. Não é esse termo que nós conhecemos hoje por seita, que é um termo até pejorativo, né? Não é o caso. É um grupo religioso de ascéticos que viviam uma vida isolada nos desertos, né, com restrição alimentar, com jejuns, com oração e muito estudo. E esses essênios, que era esse grupo, né, possivelmente João se juntou a um desses grupos para poder viver no deserto, em uma comunidade, né, como existiram depois os monges do deserto, logo já nos 3, 4, 5 primeiros séculos da igreja, lá na região da África e no Oriente Médio. Então ele, possivelmente, né, ele teve uma vida ascética, junto com
possivelmente também junto com os essênios, em que esse grupo tinha uma ênfase messiânica forte também, a respeito da vinda do reino de Deus. E assim ele permaneceu naquele local. Até quando, irmãos? Até o dia em que deveria se manifestar a Israel. Então ele sabia do seu chamado, o tempo estava passando, não se sabe exatamente quando, mas possivelmente alguns meses antes do próprio Jesus começar a ser batizado. Como ele era 6 meses mais velho que Jesus, então possivelmente uns meses antes. Possivelmente. E diz que ele estava lá, junto com os essênios, e veio no deserto a palavra de Deus a João. E lá ele foi chamado. Está na hora. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Então, amados, ele se consagrou a Deus. Não na forma comum, entrando no ministério, mas um chamado específico, ele foi para o deserto. Ficou ali servindo a Deus no deserto. Não é um lugar bom para se ficar, né? Mas quando ele estava pronto, capacitado, preparado, Deus o chamou. Ele sabia que ele seria chamado uma hora, porque ele sabia quem ele era. E ele foi, né? Então, amados, assim, se nós temos como filhos de Deus também um chamado específico para atuar de alguma forma, como missão, evangelismo, ou mesmo no ministério, dentro do corpo de Cristo, nós precisamos sim nos preparar e nos capacitar. E nos separar. E não precisamos forçar portas. Né? As coisas acontecem naturalmente ou sobrenaturalmente. Porque quando Deus nos chama, se você tem algum dom, algum talento, normalmente isso está muito relacionado com o próprio chamado para serviço no corpo de Cristo ou na obra do ministério mesmo, lá fora. Né? As nossas habilidades elas estão vinculadas ao nosso próprio chamado. É meio que inseparável isso. E se nós temos algum chamado nesse sentido, nós temos habilidades e dons nesse sentido, nós devemos sim nos capacitar e nos preparar. E no momento certo, na oportunidade certa, nós vamos estar no lugar certo. E aí a palavra de Deus veio lá no deserto para João Batista. E ele foi chamado e foi. Ele já sabia. Mas ele esperava o tempo de Deus, o momento de Deus. E ele saiu para pregar o arrependimento e batizar. Ele anunciava a chegada do Messias e do reino de Deus e despertava o povo, convertendo, né, aquela geração, né, gerando no coração das pessoas a esperança da vinda do seu Salvador, que era algo, né, muito claro para o povo de Israel, principalmente debaixo do jugo que eles viviam. Essa esperança começava a se reacender depois de muitos anos de opressão debaixo dos inimigos ali. E a igreja, irmãos, de certa forma, ela deve fazer no mundo o que João Batista fez com relação a Israel. Pregar o arrependimento, pregar a vinda de Jesus. Ele não tinha vindo no seu primeiro advento. E João Batista estava anunciando, já anunciou que ele já estava entre eles. E pregou a vinda de Cristo. E a igreja que já conhece Cristo foi chamada, olha só, Mateus, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos chamados para ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos para Jesus de todas as nações, batizar esses discípulos no nome nosso? Não. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do próprio Deus triuno. Yahvé. A igreja tem esse chamado. Foi chamado de João Batista? Foi chamado de João Batista. Pregar o arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo, a vinda do Messias estava próxima, e aqueles que se arrependessem seriam batizados nas águas do Jordão. Por isso ele pregava em torno lá do Jordão. Então, a igreja tem esse chamado. Nós, individualmente, temos esse chamado como filhos de Deus. João, ele estava tão comprometido
com essa obra para a qual ele foi chamado, de preparar o caminho do Senhor, que ele, depois de um tempo, já um ano, aliás, logo após o batismo de Jesus, em seguida ele foi preso por Herodes Antipas, e ele ficou preso por 1 ano, mais ou menos, até ser morto. Ele foi morto no cárcere por esse rei. E ele lá no cárcere, já há algum tempo passado, ele envia alguns dos discípulos para Jesus, porque ele ficou um tempo lá e ele também não tinha a visão perfeita da obra de Cristo como nós temos agora. Ele esperava, como todo Israel, o Messias, que era Jesus, que iria remir a Israel dos pecados e tudo isso. Ele tinha uma visão muito até clara, além do normal para aqueles religiosos da época. Uma visão que o próprio Deus lhe deu. Realmente era um homem com a visão dos céus. Mas com relação à redenção para toda a humanidade, a obra de Cristo, a ressurreição, essas coisas, ele não tinha noção. Então, como todo Israel e como toda a teologia judaica, ele esperava o Messias, que faria toda a obra, que faria, e iria estabelecer o reino e livrar Israel da opressão dos romanos. E quando ele passa 1 ano na prisão, e ele vê que isso não aconteceu, e o Messias estava lá, e nada disso acontecer, ele é atacado por dúvidas, por temores. Puxa, o que aconteceu? Será que eu errei nas profecias que eu recebi? Será que não era ele, então? E às vezes a gente pensa, é um pouco de fraqueza humana, sim, a depressão do cárcere e coisa assim, mas eu não vejo muito dessa forma. Eu vejo mais um compromisso com a obra que ele tinha. Porque se não é ele, então eu tenho uma obra ainda para fazer, eu tenho que continuar trabalhando. E eu sei que eu vou sair dessa prisão, então. Mas se é ele, não. Se é ele, é importante que ele cresça e que eu diminua. E ele foi diminuído, né? Aquilo que ele profetizou, irmão, se cumpriu literalmente. Jesus foi assumindo a proeminência no ministério de anunciar o evangelho e João foi saindo de cena e foi preso. Ele sabia disso também. Não que ele seria preso, mas ele saberia que aconteceria essa questão de Jesus sobrepujá-lo, digamos assim, em popularidade ou coisa assim, em termos ministeriais. Mas isso não afetava o coração dele. Não era isso que o preocupava. Ele estava preocupado com a vontade de Deus, com o plano de Deus para ele. Não importava ele estar no cárcere, eu sair do cárcere. Ele não queria, tomara que seja outro para eu poder sair do cárcere. Não era esse o pensamento dele. Ele disse para os discípulos, já esse meu gozo está completo, porque ele ouviu a voz do esposo. Então, a minha obra está completa. Eu fiz o que eu precisava fazer. Senhor, eu estou pronto aqui. Seja para a vida, seja para a morte. Então, ele manda os discípulos porque ele queria saber se ele tinha trabalho ainda para fazer, porque ele estava pronto para fazer. E quando os discípulos chegam para ele, olha, João perguntou se você é aquele que havia de vir ou esperamos outro. Aí Jesus, como é que Jesus responde? Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se o evangelho. João conhecia a palavra de Deus, sabia que isso aqui era obra do Messias, do prometido, do rei de Israel que viria. Então, certamente, irmãos, isso apaziguou o coração de João, essa resposta. Isso acalmou o coração dele, aquietou a sua alma. E muito mais porque o Senhor não o desmereceu por ele ter duvidado ou coisa assim. Muito mais, o Senhor só reforçou aquilo que estava dentro do coração dele com relação ao ministério do Messias. Então veja que graça de Jesus ao responder a João dessa forma. Irmãos, é maravilhoso. Assim, o nosso mestre é tão dócil, tão perfeito, tão... Ele trata conosco de uma forma tão perfeita, irmãos. Tão cuidadosa, tão criteriosa. Ele sabe exatamente os nossos limites emocionais, psíquicos, a nossa estrutura. Então ele sabe exatamente qual palavra, qual entonação. Ou se precisa apenas ficar em silêncio.
Ele não respondeu para João, sou eu sim, ou não sou. Não. Ele mostrou o que estava acontecendo somente. Irmãos, isso é glorioso, é maravilhoso. Ide anunciar, João. E com que autoridade, então, João operava, irmãos? A autoridade era reconhecida pelo povo. O povo de Israel reconhecia que ele era um profeta de Deus. Ele não tinha credencial nenhuma, não tinha carteira de pastor nenhuma. Mas ele era visto com a credencial de Deus. A fonte da autoridade dele era o próprio Deus, porque ele fazia o que Deus mandava. Ele estava perfeitamente dentro do seu chamado, fazendo dentro da sua identidade, fazendo a obra para a qual foi mandado, que está ligada à sua identidade, em obediência plena ao que Deus mandou. E aí quando se faz isso, irmãos, toda autoridade não vem dele, mas vem daquele que o enviou para isso. O resultado vem daquele que o enviou para isso. Então os resultados fluem e o trabalho não é pesado, mesmo com a própria vida, mas não é pesado, porque não sofre a pressão por resultados, porque o resultado é o Senhor que traz. Então ele fazia o que Deus mandava. E o que é que Deus mandou ele fazer? Pregar o arrependimento e batizar. Ele mesmo disse, olha, ali em João 1,33, quando ele vê Jesus, ele diz assim, e eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, olha só, Deus tinha mandado João especificamente batizar com água. Não era só pregar o arrependimento. Prega o arrependimento, aqueles que se arrependerem, batiza com água. Mergulhar nas águas. O batismo de arrependimento de João. Então foi algo, foi uma ordenança direta do próprio Deus. E João fazia exatamente isso. Ele batizava as pessoas nas águas do Jordão. Sua obediência e chamado levou uma vida consagrada a Deus. Então ele não bebia vinho, ele não habitava em palácios, ele não vivia, né, de lazeres e coisa assim. Não é pecado fazer isso, mas ele realmente consagrou a vida totalmente. Né? Não beber vinho, ou seja, não participava de eventos, né? Mas vestia-se com pele de camelo, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Né? Aquele tempo no deserto foi um tempo de preparação, de capacitação. Quando ele estava pronto, Deus o chamou, ele estava preparado para a obra e com toda a autoridade que acompanha aqueles que são obedientes. A autoridade do céu. O resultado, irmãos, as multidões de Jerusalém, da Judéia, da Galiléia, das províncias, afluíam para ele, para ouvir a mensagem que ele tinha. E as pessoas eram impactadas pela palavra que ele pregava, quebrantava o seu coração, se arrependiam e eram batizadas ali no Rio Jordão. Aquela palavra queimava no coração deles. E ele tinha tanta autoridade porque ele não olhava para a aparência das pessoas. Vinham ali líderes religiosos, vinham soldados. Quando os religiosos vieram de Jerusalém, meio só para questioná-lo ou coisa assim, mas também que se batizaram, ele chamou eles assim, olha, raça de víboras. Chamou ele de raça de víboras. É claro que era outro tempo, outra dispensação, mas vejam só, ele está chamando de raça de víboras crentes. Não eram incrédulos, eram crentes religiosos que conheciam a palavra de Deus e que estavam ali querendo se batizar sem se arrepender. Ele tinha discernimento para isso. E aí ele foi duro com essas pessoas, porque quando a pessoa chega a um ponto desse, de brincar com aquilo que é sagrado, irmãos, que aquele batismo era sagrado. E ele quis brincar com o sagrado, ele é tratado com dureza para trazer o arrependimento para eles. Ele diz assim, olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Então, tenham frutos na vida de vocês que correspondam a esse arrependimento que vocês estão declarando aqui. Não ficam presumindo de vós mesmos que temos por pai a Abraão, ou seja, nós somos descendentes de Israel, somos salvos. Eu sou crente, sou salvo, eu vou na igreja, eu sou salvo. Não fique presumindo de si mesmo essas coisas,
mas tem uma vida de filho de Deus que produz frutos dignos de arrependimento. É isso que ele estava dizendo para esses homens. Enfim, irmãos, essa autoridade esse homem tinha. Mas vejam, né, ele sabia quem era. Ele fazia a obra para a qual, exatamente como ele foi chamado para fazer. E Deus colocou sobre ele a autoridade necessária para que os frutos viessem dessa obra. Conhecer nossa identidade nos leva a fazer a obra com autoridade. E assim colhemos os frutos dessa obediência. No Evangelho de João, Jesus diz assim, olha, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem está em mim e eu nele recebe a autoridade para produzir os frutos. A morte de João Batista, irmãos, ela foi o cumprimento da própria profecia dele, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. A missão de João Batista estava cumprida. Ele pregou o arrependimento, testemunhou de Cristo, preparou os corações para o Evangelho. E ele morreu por amor à verdade e à justiça, sem negá-la até o final. Foi decapitado na prisão por Herodes. Ao mesmo tempo, irmãos, que essa história é trágica, né? A gente viu a história de João Batista, o final é tão trágico, né? Mas o seu fim é altamente inspirador para nós. Né? Isso, nós vemos João Batista como um vitorioso, mesmo tendo sido decapitado. Essa é a vitória que Jesus conferiu à igreja, irmãos. Independente das perseguições que ela sofreu ao longo da sua história. Essa é a vitória que Jesus consagrou a você. Independente das lutas, tribulações, perseguições que você venha passar. Isso não tem relação com aquilo que ocorre em nossa volta, com as circunstâncias. Ele viveu e morreu por uma missão, João Batista. Viveu a sua vida consagrada e a sua morte foi por uma missão. Obedeceu a Deus e glorificou a Deus. E mais um herói da fé que cumpriu seu chamado, seu propósito, né? E que tem a sua memória lembrada como um homem de fé, como um homem de Deus, como um servo fiel. Jesus disse que ele era o Elias, sim. E não era só um profeta, ele era mais que um profeta. Jesus disse, ele era mais que um profeta, o maior dos profetas. Mas qualquer um no reino de Deus é maior que João Batista. Olha só, irmãos. Qualquer um de nós que sabemos agora da obra completa de Cristo, nós podemos vislumbrar a morte e a ressurreição de Cristo e o nosso posicionamento agora em Deus. Nessa condição, nós somos maiores que João Batista. Isso se reflete de forma igual na nossa obra, na nossa autoridade, para nós meditarmos, irmãos. Para nós meditarmos. Amém, meus amados?